Fala, meus bons, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou Ana Paula Rainha, sou taróloga, sou oraculista, magista. Estou aqui para trazer uma leitura para vocês agora sobre futebol, né? Eu trago vários tipos de leitura, mas hoje vou trazer para vocês as previsões a respeito do Brasil e Noruega, tá? Então, vamos ver quem tem mais chances de ganhar esse jogo de hoje, tá? Eu sempre falo nos outros vídeos e vou repetir aqui para quem é novo. Inclusive, quem quiser me seguir, já me siga aqui, que além de leitura de tarô esportivo, eu tenho leituras de autoconhecimento, né? Tem vídeos antigos sobre energia da semana, que são atemporais, então você pode assistir também. Mas eu sempre falo que eu não me baseio naquilo que as pessoas sabem, ou, né, características ou dos jogadores ou das tendências, as probabilidades ali, né, dos entendedores do ramo aí, né? Eu me baseio nas cartas e na energia que elas trazem, tá? Então é a elas que eu me mantenho fiel. Sempre começo lendo a energia do oponente do Brasil, então vamos começar aqui pegando aqui só os arcanos para saber qual é a energia que a Noruega estará hoje no jogo, tá bom? Qual energia estará a seleção da Noruega durante o jogo de hoje? Tá, para quem não sabe, eu tiro a energia primeiro e depois eu tiro 3 ou 4 cartas, né, para cada tempo de jogo, né? Aqui eu vou saber como eles se desenvolvem, né, como eles vão estar, não como eles vão jogar especificamente, até porque se eu vou falar isso, eu vou falar besteira, tá? Qual a energia da seleção da Noruega hoje? Bom, eu vou pegar a primeira que eu vi, caíram duas, mas eu vou usar a primeira que eu bati o olho, a roda da fortuna. Pode ser bom, pode ser ruim. Vamos ver o que vem nas cartas trazendo o primeiro e o segundo tempo. A roda da fortuna, ela fala sobre uma mudança, né? É uma mudança inesperada, é uma mudança de chave, né? Uma virada de chave. Então, assim, se eu tô numa onda de azar, vem a roda da fortuna, agradeço, né? Se eu tô numa onda de sorte, vem a roda da fortuna, cuidado, né? Cuidado, porque pode dar ruim, né? Vamos ver. Eu não sei. É por isso que eu gosto de não saber, né? De não entender de futebol e de não buscar informações antes do jogo, né? Sobre as seleções, sobre como eles jogam, como eles deixam de jogar, quem é o favorito, porque aí eu não me deixo influenciar e não vou falar coisas que eu acho que né? Aqui me baseando só na energia, não importa se fulano vai ser favorito, se não eu não vou me deixar influenciar, então a leitura fica pura, tá? Tá, como que vai ser o jogo para a Noruega, como eles vão se desenvolver durante o primeiro e segundo tempo. Tô usando aqui o baralho dos vilões da Disney, que foi o que foi pedido para ser usado hoje. Primeiro tempo, como que eles vão se desenvolver no primeiro tempo? A justiça. Cinco de paus.
7 de espadas. Eita. Eu dou risada porque não é Brasil, né? Segundo tempo, 6 de copas. Três de paus. E última carta, como ele se desenvolve no segundo tempo. O rei de ouros. Aí me preocupa. Fundo do baralho, rei de espadas. Como eu falei, né? A roda da fortuna é uma virada de chave, né? Tô com uma sorte, muita boa sorte, tô com boa sorte, né? As coisas podem não se desenvolver tão bem, pode dar ruim, né? Tô no topo, posso ir para baixo. A questão aqui é que, assim, tá? Primeiro tempo, a gente tem a carta da justiça, que fala sobre equilíbrio, né? Você vê que ele tá equilibrando duas balanças, a balança, né? E tá bem retinho, então... eles iniciam, né, o primeiro tempo equilibrados, centrados, né, focados também, tá? Aqui me chama atenção, eu não sei qual vilão é esse, mas você vê aqui que parece que ele tá usando uma máscara, né? Então é aquela coisa de... Como eles vê aquela expressão da justiça cega, então assim, não é que eles não estarão observando, né, o Brasil, mas é como se eles estivessem blindados, obrigada. É como se eles estivessem blindados, então não nos deixamos influenciar pelo jogo do outro no sentido emocional da coisa, tá? Então... o Brasil tá indo para cima com tudo, eles não se deixam levar nesse sentido de ficarem nervosos, eu não sei, pode ser que eles tenham uma frieza muito grande emocional e isso ajude muito na questão de estratégia, tá? Não faço ideia do que eu tô falando, né, do time em si, porque eu não conheço, não sei se eles são assim, mas é pelo menos a energia que tá me vindo, tá? Só que aqui a gente tem o 5 de paus e o 7 de espadas. O 5 de paus fala de confusão, fala de conflito, fala de confronto, fala de... Nossa, é uma bagunça. Bom, eu vou ver se eu encontro aqui no baralho tradicional o 5 de paus para vocês verem, porque o 5 de paus é uma bagunça, tipo como se fossem várias pessoas numa briga, todo mundo... Aqui, olha aqui, rapidinho eu achei. Todo mundo dando paulada em todo mundo, assim, né? Isso pode falar sobre brigas diretamente falando, tá? Pode acontecer brigas, ou se não for briga, confronto direto nesse sentido de, né, é mais no sentido deles se perderem, tá? Pode ser que seja isso, se perderem de realmente, sabe quando tá lembra os Divertidamente, né, tem uma cena que mostra um menino falando com uma menina, né, e aí meio que quando a menina falar com ele entra em pânico, então os Divertidamente na cabeça dele, né, começa a mostrar todos eles correndo, assim, né, aleatoriamente com as mãos levantadas, que é tipo, meu Deus, né, pane no sistema, né, então aqui pode ser isso, pode ser que eles comecem muito equilibrado, se não for questão de briga, de discussão, né, esse 5 de paus, pode ser que eles se atrapalhem em algum momento, meio que do Neida ali, e se percam mesmo, assim, comecem a correr que nem os doidos pra lá e pra cá, sem saber o que estão fazendo. Por que eu falo isso? Porque a gente tem o 7 de espadas. O 7 de espadas, num sentido positivo, ele fala sobre você tomar pra si aquilo que é teu por direito. Mas no sentido negativo, se a carta que está, né, próxima é negativa, então ele vai pro sentido negativo, que é autossabotagem, né? Que é a pessoa sabendo o que faz, sabendo o que tem que fazer e fazendo tudo errado, tá? Então, aqui pode ser que nesse primeiro tempo eles se sabotem muito. Sabe, se percam, tipo, tava tudo alinhado, tava tudo certinho e de repente, o que a gente tá fazendo, né? Que tá
fazendo um monte de besteira, tá errando, eu vou falar o mínimo que eu sei, mas tá errando o passe, tá chutando errado, vai mandar para um lado, manda para o outro, sabe? Meio que do nada eles meio que se perdem, começam a se auto-sabotar, tá? Aí no segundo tempo a gente tem o 6 de copas, 3 de paus e rei de ouros. Aí já pode ser que para eles melhore um pouco, porque 6 de copas fala deles olhando para trás, né? Porque o 6 de copas ele sempre remete ao passado, então mostra eles olhando para trás. Pode ser até questão de durante o intervalo, né? Eles revisando, olhando, vendo os erros que eles cometeram, né? A fim de tomar uma atitude que melhore, porque o 3 de paus aqui, que é a sequência, ele fala sobre atitude, sobre movimento, tipo, 2 de copas de paus é quando você para observar, para tomar uma decisão, e o 3 de paus é quando você já decidiu o que fazer e você se movimenta, tá? E finaliza com o rei de ouros, que é uma energia muito positiva, né? Infelizmente. Porque o rei de ouros é alguém que está no topo, né? Dos reis, né? O rei de ouros, abaixo do imperador, obviamente, mas abaixo do imperador, o rei de ouros é o mais próspero, é o mais sábio, ele conquista tudo com esforço, ele sabe esperar a hora certa, ele sabe agir na hora certa, né? Ele constrói tudo com bases firmes e ele colhe, né? Você vê que ele tá aqui contando moedas. Eu ia até fazer uma piadinha sobre eles terem comprado o jogo, mas não sei se cabe, mas eu já fiz, então foda-se. Né? Vai que eles compram o jogo aí e ganham, né? Piadas à parte, eles terminam aqui de uma forma positiva, tá? É complicado. Eu vou ver, obviamente, a seleção do Brasil, como que vai se desenvolver, porque nem sempre porque aqui tá saindo cartas positivas quer dizer que ele vai ganhar, né? Às vezes mostra ele satisfeito, né? Aqui tem um ego também muito grande, porque olha como esse rei aqui, ele tem um olhar bem altivo, né? Que ele, olha, eu sou o cara, né? Eu sou o máximo. Então, traz uma certa soberba, né? O fundo do baralho é o rei de espadas, né? Que é o Scar, que também é um personagem bem arrogante, bem soberbo, né? Pode ser que a soberba, né, seja, né, pode ser que se deem mal, mas saem de cabeça erguida, do tipo, ainda assim nós somos bons, não sei, né? Mas finaliza de uma forma positiva para eles aqui. Vamos ver o Brasil, porque como a gente tem a roda da fortuna aqui, não nos esqueçamos da roda da fortuna. Se eles estão indo muito bem, a roda da fortuna dá uma virada e eles podem ir muito mal, né? Mas sair com o nariz empinado, do tipo, coitados, né? Deixamos vocês ganhar, tipo, esse tipo de arrogância, tá? Então a gente vai ver como que vai ser a seleção do Brasil, como eles vão se desenvolver, e aí a gente confirma, né, se essa roda da fortuna é uma virada de chave positiva para a Noruega ou negativa. Tá, a seleção do Brasil, como eles vão se desenvolver no jogo hoje, qual é o arcano que representa a energia da seleção do Brasil hoje? Tá, só falando que tudo é mutável, tá? As cartas leem energias, né? Trazem possibilidades, mas a gente vê sempre a tendência, mas as pessoas são donas dos seus destinos, né? Então, em qualquer momento, eles podem mudar suas atitudes, mudar suas estratégias, e com isso muda a energia também, tá? Então, por isso que a gente sempre fala que são previsões, são possibilidades, a gente não sentencia nada, né? O tarô, ele é tendência, não sentença, tá? Qual a energia do Brasil no jogo de hoje contra a Noruega? Qual a energia da seleção do Brasil no jogo de hoje contra a Noruega?
a lua. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Vamos deixar para ver o que vem junto, tá? Essas cartas são muito grandes para minha mão, no caso, né? E aí fica um pouco complicado para embaralhar e para puxar as cartas, porque a mão tem que abrir muito. Tá, como vai ser o desenvolvimento da seleção do Brasil no primeiro tempo? Nossa. A torre já estava virada. O julgamento saiu invertido. Dois de copas. E no segundo tempo, valete de ouros. 3 de copas. Como finaliza o jogo? 9 de copas. Fundo do baralho, 10 de copas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bom. Interessante. Pode ser que seja uma virada de chave no sentido negativo, então, para a Noruega. Por que eu digo isso? A torre, né? Eu não sei o que vocês esperam para o Brasil, né? Como vocês enxergam o Brasil, quais são as probabilidades ou possibilidades aí, as estatísticas, falando, né, no sentido técnico de quem entende de futebol, de quem faz análise, né, de como a Noruega jogou até aqui, como o Brasil jogou até aqui e quais são as probabilidades deles, né? Se as probabilidades são negativas, é que a torre traz uma quebra de expectativas. Na verdade, ela sempre traz, né, positiva ou negativa. Então, assim, por isso que eu falei, né, depende do que andam falando aí, né? Se o Brasil está sendo bem visto, nossa, o Brasil está jogando muito, está muito bom, então pode ser uma quebra de expectativa, né, no sentido negativo. Só que as cartas que estão ao redor são todas muito positivas, então não dá para dizer que... Tá, entendi. O que me veio aqui? Me veio exatamente essa frase. Mas o Brasil sempre chega até essa fase, e quando chega nessa fase perde, né? Novamente, não sei em que fase estamos da Copa, tá? Me perdoem pela... né? Porque eu vou falar muitos não seis aqui, mas, né, no tudo que diz respeito à técnica, né, a questões que fogem de energia, não sei dizer mesmo. Então, eu não sei em que fase da Copa estamos, mas pode ser que, né, nas outras Copas a gente chegava até mais ou menos essa fase e perdia, saía, né? Então, criava-se toda uma expectativa, criava-se toda uma esperança, e quando chegava ali que estava perto de ganhar, né? Pode ser que seja isso. Se for esse o caso, né, como me veio exatamente essa frase à mente, a torre ela traz quebra dessa expectativa, do tipo, a gente já tá acostumado ao Brasil ir bem, depois se ferrar, então dessa vez erraram, né? Tipo, dessa vez eles vão esperar que o Brasil se dê mal e não vai, tá?
O julgamento fala de equilíbrio também, né? Traz muito essa questão de chegou o momento, né? Nem sobre equilíbrio, mas o julgamento, ele traz muito aquela coisa de você plantar... vamos lá. O julgamento no tarô tradicional, ele é aquela carta do julgamento final, literalmente, né? Então tem os mortos ressuscitando e um anjo ali tocando a trombeta, então cada um será julgado de acordo com seus atos, né? Então, de acordo com seus atos, serão condenados ou absolvidos. Então é exatamente isso, é a colheita daquilo que você plantou, na mesma proporção. Então chegou o seu momento. Se você trabalhou bem, chegou o seu momento de vencer. Se você trabalhou mal, chegou o seu momento de perder, tá? É isso. Então, é exatamente a colheita daquilo que você tem por merecimento. E o 2 de copas traz uma harmonia, traz uma reciprocidade, traz equilíbrio, né? Você vê que você não sabe qual taça tá saindo, né? De qual taça tá saindo esse líquido e indo para outra. Você não sabe, porque tá no equilíbrio perfeito. Não sei se surpreende, pelo jeito surpreende muito vocês, porque... né, a carta da torre, ela fala muito sobre isso, e a lua, ela traz muitas, né, agora eu entendi a questão da lua, porque a lua, ela traz ilusões, então assim, se eu acreditava que o negócio ia dar ruim, o negócio vai dar bom. Se eu acreditava que a gente tá totalmente preparado, dependendo das cartas que saem ali, ela se lascou, porque, né, deu errado, né, então aqui traz muito essa questão de... nesse caso é realmente de ilusões. Pode ser até que o próprio Brasil, né, a própria seleção, vá para esse jogo achando que, eu acho que a gente não tem chance, tá? Mas, né, as expectativas aqui são quebradas, o que é positivo, porque no primeiro tempo mostra ele super, né? Eles começam meio, vamos lá, né? A gente meio que não tem nada a perder, ou tem muito a perder, mas já perdemos muito, não sei exatamente, mas aqui dá uma desilusão, uma certa desilusão. Talvez eles entrem no jogo assim, não, vamos dar o nosso melhor, mas meio que já contando que vão perder. Óbvio que, né, ninguém fala isso, mas não quer dizer que por não abrir a boca e expressar não sinta, tá? Mas conforme o jogo vai desenrolando no primeiro tempo, eles já vão... atingindo um certo equilíbrio, né, eu não sei porque eu tô muito com uma sensação de surpresa aqui, eu mesma, né, parece que eu tô me surpreendendo, é estranho, óbvio que a gente tá captando energias coletivas, então pode ser que essa seja a sensação da própria seleção ali durante o jogo. Segundo tempo, a gente tem Valete de Ouros, que é um recomeço, assim, com... o Valete de Ouros, ele dos reinos, né, do reino, ele é o mais maturo, porque tem o valete, depois vem o cavaleiro, depois o rei, né, mas por ser ouros, ele é alguém que ele é obstinado, né, ele sabe onde ele quer chegar e ele vai devagar, mas ele vai ali dando passos firmes em direção àquilo que ele deseja, né, para conquistar. A gente tem o 3 de copas, pode ter, né, gol. Não sei se tem, pode ser que tenha, se tiver gol no primeiro tempo, pode ser que seja mas aqui tem uma comemoração no meio do segundo tempo, tá? O 3 de copas, ele traz colheita, é a festa da colheita, né? Então, uma celebração, taças, né? Interessante. Cheio de taça, né? Tem o 2 de copas, tem o 3 de copas, e o fundo do baralho é o 10 de copas e 9 de copas. O 9 de copas traz satisfação, traz celebração, traz comemoração, e o 10 de copas, que é o fundo do baralho, traz realmente festa, traz eu sempre comparo o 10 de copas com o último capítulo de novela, que né, a novela, as pessoas passam perrengue a novela toda, sei lá, o casal perfeito lá, né, passam perrengue a novela inteira, sofrem, sempre tem alguém tentando separar, mas no penúltimo capítulo eles começam a se resolver, no último capítulo é sempre o casamento, e aí termina sempre com uma festa, e depois já mostra eles tendo filhos e viveram felizes para sempre, esse tipo de energia. Então, assim, agora achei interessante, porque todas as cartas do Brasil foram positivas aqui.
Mesmo o valete de ouro sendo um pouco mais imaturo, mas ele é obstinado e ele vai conquista aquilo que ele quer, né? Então, aqui, saindo o fundo do baralho, 10 de copas, e na Noruega saindo como a energia, a roda da fortuna é interessante, porque pode ser que, nesse caso, se a Noruega é favorita aqui, né, acreditem ou não, ela pode ter suas, né, expectativas frustradas aí, no sentido de caramba, a gente achou que ia tão bem, a gente tava tão bem, como que de repente a gente se perdeu. Agora faz sentido também a questão do 5 de paus lá, né, o 5 de paus que é a carta da confusão, né, deles todos perdidos, e o 7 de espadas, que é autossabotagem, né, pode ser que realmente a questão do rei de ouros lá, né, a soberba deles, né, preceda a queda, né, nós vamos tão confiantes de que somos os bons, somos os grandes, que a gente acaba se perdendo em pequenos detalhes, e é nesses detalhes que a gente se lasca, tá? Espero que seja assim mesmo, né? Ih, peraí, vou ter que dar uma pausa para pegar o pêndulo pra gente ver possibilidade de gols. Voltei. Então tá. Pelo que a gente vê, a probabilidade maior é do Brasil ganhar, tá? Sempre quando o pêndulo gira no sentido horário, ele está dizendo sim. E agora eu mesmo vou girar, se ele gira no sentido anti-horário, está respondendo um não. Então, grandes possibilidades. Aqui a maior possibilidade é de que a Noruega ganhe esse jogo. Não, né? Então, obviamente, se não é a Noruega, é Brasil. Agora eu vou ver quantos gols pode ser feito no total, né? Desse jogo, independente de quem seja o autor do gol. Nossa, me veio um número muito alto de gols. Enfim, vou perguntar. Até 5 gols pode ser feito nessa partida. Mais de 5 gols pode ser feito. Tá. Noruega pode fazer gol nesse jogo. Até 1 gol. Sim, tá. Até 2 gols. Certo. Até 3 gols. Tá, então 2 para Noruega. Então, se até 5 gols, vou perguntar de um em um, mas né, meio que já se sabe. Brasil pode fazer 1 gol nesse jogo. Pode fazer 2 gols nesse jogo. Pode fazer 3 gols nesse jogo. Pode fazer 4 gols. Não. Tá. Então, de acordo com o pêndulo, tá? Continuo segurando só para confirmar aqui. Ó, eu prendo o meu braço, que é para não movimentar, né? De acordo com o pêndulo, então, seriam 3-2 para o Brasil. Façam suas apostas, né? Eu sei que não adianta a gente falar que vocês fazem o que querem mesmo, então boa sorte aí para todo mundo. Vamos ficar na torcida, né? Realmente excedendo expectativas. Tomara que seja realmente uma roda da fortuna sentido positivo para o Brasil. Comentem aqui, né, o palpite de vocês, o que vocês acham, o número de gols que vocês acham que vai fazer. E se eu errar, voltem aqui para me xingar. Porque para mim, falem bem ou falem mal, falem de mim, né? O importante é o engajamento no vídeo. E se acertar, voltem aqui, me dê um up, me dê um parabéns, porque eu acertei, tá? Então é isso, né? Quem sabe a gente passa para uma próxima. E fiquem atentos para outras leituras, quem se interessa também, tá? Por hora é só isso. Um beijo e é nóis!